Pode subir, amado, isso. Irmãos queridos, você já conhece o pastor Giovanni de algum encontro nosso, Giovanni? Quem não foi em encontro de jovem, nem dos homens, juventude toda te conhece já. Na verdade, alguns homens que estiveram conosco no último encontro de homens, e quem esteve conosco esse ano, viu também o servo do Senhor que esteve conosco. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, em Madureira, um homem que tem muitas ocupações, é um profissional da área de educação. Sei que amanhã vai estar trabalhando, mas está aqui em São Gonçalo. Vem com todo amor. Ele vem porque ama a obra de Deus. Será nesta noite aquele que o Senhor irá usar para falar ao nosso coração. Então, curve sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, Senhor, pastor Giovanni. Usa-o, ó Deus amado, nesta noite, como tens feito com a vida dele, em todo o seu caminhar, e que esta igreja, o nosso coração, seja aberto, ó Deus, para ouvir a tua palavra, que não haja nenhuma distração, ó Deus, nenhuma preocupação, mas que todos estejam atentos, ó Deus, a ouvir da tua voz, para que até o final desta mensagem, ó Deus querido, todos os corações possam compreender a tua palavra, dizer verdadeiramente e ouvir a voz do Senhor, para que haja um estabelecimento do propósito teu nas nossas vidas. Toda honra, toda glória sempre te daremos, em nome de Jesus. E o teu povo diz bem forte, amém. Amém. Deus abençoe, Sim. Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Satisfação estar de volta a esta casa, satisfação estar de volta a São Gonçalo. E, conforme o pastor disse, as ocupações são bastante. Se eu derrubar a bandeira aqui, só vai me... Não, pode deixar, pode deixar. Ela está presa aqui, já percebi que ela está presa. Está tranquilo. Muito bem. E agradecer mais uma vez ao pastor Edinaldo pelo convite, pela recepção. Estar com os irmãos é um privilégio. Hoje é o Dia dos Pais, já identificamos os pais aqui, já oramos por eles. Eu quero também estender meus votos de felicitação a cada pai. Deus continue lhe abençoando, lhe sustentando, dando forças. E também aos filhos, para que saibamos a cada dia honrar e respeitar não apenas os nossos, mas os dos outros, os outros pais também. E pastor Anaelson, ali está, sua esposa irmã Adriana, e depois ele vai reclamar que eu chamei ele de pastor, certamente. Desculpa, é a força do hábito. Eu não estou vendo aqui irmão Jorge hoje, né? Irmão Jorge. Chegou? Ah, que maravilha. O irmão Eduardo certamente não vai chegar, porque eu já estou sabendo que ele não está no Brasil. E os demais que estão, a gente não lembra o nome de todo mundo, mas eu conheço já alguns outros irmãos de vista. É sempre uma satisfação. Quantos aqui estão sedentos por continuar ouvindo Deus falar? Digo amém. Amém. Muito bem. Então eu quero pedir para que você abra a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Novo Testamento, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 14 ao 17. 4 versículos em Romanos, capítulo 8. A partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos,
somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quantos recebem a palavra do Senhor, digam amém. Num dia como o de hoje, Dia dos Pais, aprove ao Senhor assentar em meu coração uma reflexão que tratasse a respeito de família, a respeito dessa relação de pai e filho. Só que nós não vamos falar no âmbito humano, até porque eu teria pouco para dizer. Então, somente a partir daquilo que eu aprendi com o meu pai, que já dorme no Senhor, e observando algumas outras famílias. Mas eu mesmo, uma vez que não tenho filhos, eu teria pouco a dizer aos irmãos nesse aspecto. Eu quero então considerar a relação de pai e filho que se estabelece entre Deus e os homens. Aí não apenas eu, mas todo mundo aqui tem muito o que dizer. Observando o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nesses versículos que nós lemos, nós vamos entender que todos aqueles que reconheceram e que declararam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, estes podem ser considerados filhos de Deus. Minha pergunta então aqui é a seguinte: quantos filhos de Deus estão presentes neste plenário? Fiquem de pé para eu poder perceber. Os filhos de Deus em Cristo Jesus. Que maravilha. Pode tomar o seu assento. Só para você dar uma... isso. Agora, nós somos filhos de Deus por causa de Jesus, mas não exatamente na mesma condição dele. Jesus Cristo curioso que Jesus tem duas coisas a ser consideradas em relação à filiação com Deus. A primeira delas é que a Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Filho unigênito quer dizer único Filho de Deus. O único Filho legítimo de Deus, Jesus. A segunda consideração bíblica é que Jesus é o Filho primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro filho. Bem, se a Bíblia diz que Jesus é o primeiro Filho de Deus, os demais são aqueles que, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, se filiam a Deus. Se Jesus é o único Filho legítimo, nós somos os legítimos por adoção. E nós lemos isso aqui em Romanos. Nós fomos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus. Se Jesus é o herdeiro de Deus, nós somos os co-herdeiros. Co-herdeiros, essa expressão co, isso é um prefixo latim que significa em comum, em conjunto. É um termo que designa as ações que se fazem em comum com as pessoas, umas com as outras. Daí nós temos, por exemplo, o cooperador, é aquele que opera junto. O coadjuvante é aquele que atua junto. O coparticipante é o que participa com. O coherdeiro é aquele que herda todas as coisas juntamente com o herdeiro principal. E essa é a nossa condição em Cristo Jesus. Se nós somos filhos adotivos,
eu devo dizer aos irmãos que o verbo adotar também vem do latim. A expressão no original seria adoptare, que significa escolher, optar, dar o seu nome a. Para nós isso é muito interessante, porque se nós somos filhos adotivos de Deus, isso quer dizer que Deus nos escolheu. Ele nos desejou. Ele nos quis. Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós e nos preferiu. E nos chamou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos pessoas especiais. Não porque algum palestrante motivacional diz que somos especiais. Não porque algum livro de autoajuda diz que somos especiais. Não porque algumas confissões positivas sugerem que digamos, para enganar a nossa autoestima, que nós somos especiais. Nós somos especiais porque a Bíblia diz que o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor soberano, desceu de sua glória, se fez homem entre os homens e nos escolheu para si. Quantos se consideram especiais em Deus, digam amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A partir daí, considerando-se a linha da adoção de filhos, eu então tive a curiosidade de observar um manual de adoção de filhos da nossa nação. Eu não sei se alguém aqui já adotou ou desejou adotar, ou se alguém aqui é fruto de alguma adoção. A questão é que a adoção de filhos no nosso país obedece a alguns critérios, a alguns regulamentos. Tem lei específica regendo a adoção de filhos no Brasil. E é burocrático o processo. É demorado o negócio. Não é simples adotar perante a lei uma criança nesse país. Eu então baixei o arquivo, imprimi e fui ler. O estatuto que regulamenta a adoção de filhos no Brasil me fez perceber algumas riquezas quando eu me deparei com esse texto. Nós somos filhos adotivos. Então, no Dia dos Pais, para celebrarmos neste culto o Pai Maior, expressão usada pelo pastor neste púlpito, eu quero convidar os irmãos a fazer uma comparação entre a relação de adoção de filhos entre Deus e o homem e a relação de adoção de filhos que é regida pelas leis humanas aqui no Brasil. Eu quero destacar 7 características da adoção de filhos. Se você quiser depois, tiver curiosidade, por favor, confira esses detalhes no manual de adoção, está disponível na internet. A primeira característica da adoção de filhos no Brasil é que a adoção de filhos confere ao adotado todos os direitos e deveres de um filho legítimo. Se a gente, só para lembrar o início da reflexão,
Quem é o filho legítimo de Deus? Jesus. Quem são os filhos adotados? Nós. A adoção de filhos confere ao adotado todos os direitos do filho legítimo. Não existe, por exemplo, se acontecer em uma casa, a família está transgredindo a lei, não poderia, por exemplo, dentro de uma casa em que se tem um legítimo e um adotivo, o pai não poderia, num almoço, por exemplo, depois da refeição, eu estou aqui conjecturando uma ideia qualquer, sobremesa poderia ser pudim, alguns pedaços, e aí está sobrando só um pedaço, tinha muita gente na casa, os filhos não comeram ainda, um adotivo vai pegar o último pedaço do pudim e o pai diz, não, só tem um, não vai dar para todo mundo, quer sobremesa? Vai descascar uma laranja lá, pega uma banana e vai comer. O pudim vai ser do filho legítimo. Não pode. A nossa fé talvez não alcance isso plenamente, embora até a gente cante isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. E aí a gente vai cantar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E isso sugere que o crente não deve ter medo, por exemplo, do diabo. Por que tem gente com medo de Satanás, se Jesus disse que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra? E nós herdamos com ele todas as bênçãos. Então todo o poder nos é dado no céu e na terra, na pessoa de Jesus. O maligno não pode ir contra nós. As bênçãos de redenção, justificação, regeneração, restauração, as bênçãos de cura, todas as bênçãos herdadas na cruz de Cristo são para nós, porque nós somos filhos e podemos herdar essas bênçãos com o legítimo. Deixa eu contar aos irmãos uma experiência. Estamos saindo de um congresso, vinha falando com o pastor Naelson. Viemos de um congresso de adolescentes em Madureira. Eu coordeno lá o trabalho de adolescentes da Assembleia de Deus Madureira. Esse congresso acontece uma vez a cada 2 anos, porque dá muito trabalho. São 4 dias, manhã, tarde e noite. Palestra de manhã, gincana à tarde e culto à noite. Os adolescentes ficam na igreja das 9 da manhã às 8 da noite. Almoço e janta e café da manhã para os hospedados. Aproximadamente 1.200 adolescentes dentro do templo. Não é fácil. É em Madureira, na Clínica Machado. Não é fácil. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos concedeu. Batismo com o Espírito Santo, mais de 100. Salvação de almas, 44 adolescentes. Curas divinas, 5 testemunhos de curas. Libertação, vários, porque como os adolescentes crentes trouxeram os não crentes, então tinha muita gente ímpia na igreja que na pressão, no poder, não aguentava não, começava a cair, pipocar, as irmãs tinham que levar para uma sala, expulsar, processo de libertação, foi benção. Só que dá trabalho. Por 3 vezes eu precisei parar o evento para colocar a igreja inteira de pé para clamar. Porque Satanás pegou um adolescente, manifestou, as irmãs estão lá na sala de oração, reunião, 5 pastores lá,
expulsando, e eu no evento, comandando o evento. De repente, a irmã responsável pela intercessão chega para mim e fala assim: pastor Giovanni, pega no meu ouvido e diz: olha, coloca a igreja para orar aí, porque é uma legião lá, não quer sair não. E se não resolver, já estavam aproximadamente 1 hora lutando. 10 homens segurando um adolescente, gente com chave, dando uns tapas, segurar para não fugir. E ela falou o seguinte: se não resolver, vamos ter que chamar uma ambulância para levar para o hospital, porque está difícil. Aí eu pensei por um instante: como é que é? Ele está dizendo que não vai sair. Que é isso? Jesus, eu orei 21 dias com esses líderes, oração e jejum. Não. Pedi os adolescentes a ficarem de pé. Levanta todo mundo que a gente está em batalha. Aí levantou a massa de 1.200 adolescentes. Pá. Aí na minha cabeça vem aquela informação satânica: adolescente, na Força Irmã de Oração, tu vai entrar em guerra com adolescente? Na mesma hora eu repreendo, eu digo o seguinte: adolescente também é igreja. E aí virei para lá da sala, vira para lá de lá. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Toda vez que o teu pastor pedir, vira para o bairro tal, vira para a tua residência, vira para não sei aonde, obedece à autoridade espiritual do teu pastor, levanta a mão e vira, porque tem coisa no mundo espiritual que acontece e só o pastor entende. Vira, aí foi voz de comando. Eu já com a raiva santa já. Em menos de 1 minuto, a irmã saiu da sala correndo pelos corredores e falou: acabou. O adolescente que estava possesso por legiões, que deu trabalho por quase 1 hora para obreiros, foi liberto naquela manhã. Naquela manhã ele confessou Jesus como Salvador, e naquela manhã ele foi batizado com o Espírito Santo. Os poderes que Deus conferiu a Jesus Cristo na cruz do Calvário e depois ressurreto é para você em Jesus, porque você é filho, herdeiro, co-herdeiro. Quantos creem nisso? Digo amém. Então a primeira situação é essa: a adoção de filhos, ela confere ao adotivo todos os direitos do legítimo. Quantos entenderam? Amém? Segunda característica: todos os vínculos jurídicos com os pais biológicos são anulados após a adoção. A lei no Brasil é clara em relação a isso. Preste atenção: o senhor não quer mais, abandonou, cadê? Essa criança foi deixada aí, não tem pai, o pai biológico, se aparecer depois que o documento for assinado, perdeu, acabou. Todos os vínculos jurídicos, se tiver alguma herança também, perdeu. Também se o pai biológico quiser depois exigir alguma coisa, alguma legalidade, perdeu. Depois da adoção, a lei determina que o vínculo passa a ser com o pai que adotou, e o pai biológico, o pai anterior, não tem mais nenhum direito de apitar nada. Acabou. Nessa segunda característica, a gente também estabelece uma relação de semelhança com o reino espiritual. Porque nós que antes vivíamos nas trevas, no mundo da escuridão, no reino da mentira, João capítulo 8 diz que o pai da mentira é o diabo. E todos aqueles que cometem mentira, ou qualquer outro tipo de pecado, escravizados pelo pecado, são filhos do diabo. É por isso que não dá para dizer que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Mas só passa a ser filho depois que aceita Jesus como Salvador. Simples assim. Então o pai biológico, o pai que tem o direito
até que a pessoa se entregue a Jesus, esse pai é o diabo. E o homem vive na mão de Satanás, feito um boneco, uma marionete. As drogas, os vícios, a prostituição, a fornicação, o adultério, a homossexualidade. Depois que esse indivíduo confessa a Jesus como Salvador, aí o pai se transforma na verdade, o pai anterior deixa de ter vínculo e o novo pai assume o comando. Deus. E depois que Deus assume o comando na condição de pai, o pai anterior não tem mais vínculo jurídico nenhum. Ah, mas ele fez isso e isso, aquilo na minha época, hein? Acabou. Não tem mais. Isso aí já tá resolvido. Ah, mas é aquilo que ele fez. Não, a cédula que estava escrita contra ele foi rasgada. Acabou. Satanás não tem com quem acusar aquele que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os vínculos jurídicos, emocionais, espirituais, com o príncipe das trevas, não existem mais para aqueles que andam com o príncipe da luz. Quantos entendem e recebem essa palavra, digo amém. Então toda vez que Satanás vier querer te acusar com alguma coisa, você pode dizer: eu não tenho mais nada a ver contigo, porque eu pertenço a Jesus. Terceira característica é que uma vez dada a sentença do juiz no processo de adoção, essa adoção torna-se irreversível, irrevogável. A adoção é para sempre. Por isso que no Brasil demora tanto. Às vezes um processo de adoção dura 2, 3, 4 anos. Envolve tanta gente. Advogado, assistente social, psicólogo, juiz. Porque no final das contas, o que esses profissionais querem saber é se a pessoa que está adotando tem certeza do que ela está fazendo. Porque depois que pegar a criança lá e levar para dentro de casa, quando essa criança der trabalho, começar a quebrar as coisas, começar a arrebentar com tudo, quiser bater nos outros que são legítimos, não adianta, pá, não, peraí, vou te devolver, tá, acabou. Não dá mais para voltar atrás. Quando Deus nos adotou em Cristo Jesus, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. E eu posso imaginar, supor, conjecturar um possível diálogo entre Deus e o diabo. E o diabo dizendo: vai colocar Giovanni na tua família? E Deus dizendo: eu vou colocar. Eu amei, eu escolhi, ele é meu. Ele vai te dar trabalho. Passou a ser meu filho. Ele vai pecar contra ti. É meu filho. Ele vai te fazer chorar. É meu filho. Fica imaginando Pedro. Ele vai te negar. Ele é meu filho. Só para eu saber de novo, onde é que estão os pais aqui? Os pais, só levanta a mão, os pais. Quem é pai? Perfeito. Eu fico imaginando, pastor, porque há pais e pais. A gente poderia fazer uma pesquisa rápida aqui, a gente poderia saber aqui que tem pai que nunca levantou a mão contra um filho. E tem pai que já bateu muito no filho. Seja lá como for, a concepção de cada um,
Meu pai nunca me bateu. A minha mãe, eu já apanhei muito da minha mãe. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu nem sei se eu diria isso lá em Madureira, mas enfim. Eu fui a diácono com 17 anos. Menor de idade. Na igreja, eu servia a ceia para minha mãe. Eu pegava o caso, tomai e comei. Esse é o corpo do Senhor. Em casa, a minha mãe pegava uma vara de roseira ou de goiabeira. Tomai e aprendei. A minha mãe dizia o seguinte: na igreja tu é diácono, aqui tu é meu filho. Depois que eu fiz 18 anos, que eu entrei para o quartel, aí eu apanhei tanto lá na infantaria, que a minha mãe, já está moído, não precisa mais. A questão é, seja lá como for, alguns pais aqui preferem a linha do aconselhamento, do cantinho da reflexão, da disciplina. Outros pais vão na risca de provérbios, ensina teu filho com vara. Está pecando não. Seja lá como for, nenhum pai que se preza desiste do filho a ponto de some da minha casa e não aparece aqui nunca mais. Duvido. Por mais que faça isso lá dentro. Eu dou aula em 2 escolas públicas, comunidades. Meus alunos do Engenho da Rainha são da favela da Galinha. E os meus alunos de Mesquita são da favela da Chatuba. Os de Engenho da Rainha já me ameaçaram. E eu já apanhei em Mesquita. Se tiver algum profissional de educação aqui no final do culto, me dá uma palavra de sabedoria. E a gente sabe de muitas histórias, mas por mais agressivos que sejam os filhos, viciados, é matador, é bandido, é assassino, o coração de uma mãe, de um pai, não, é meu filho. Ele até entrega à polícia, manda prender, mas é meu filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque não importa o quanto errado você esteja e o quão longe você tenha ido, Deus não desistiu de você. Ele te ama. Mas eu já dei muito trabalho. Olha, não dá, para mim não dá mais certo não. Você é filho de Deus. E aí me lembro de Jesus dizendo: se vocês que são maus de coração, são ruins, vocês conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Por que é importante ouvirmos uma palavra dessa num culto como esse? Porque quando a restrição financeira aguçar na alma, quando o diagnóstico de um médico for pavoroso e terroroso, quando a palavra dura de um irmão atravessar o coração, entenda, Deus sabe, se não o que está fazendo, pelo menos o que está permitindo, Ele ainda tem o controle da situação. Quarta característica é que a adoção no Brasil é uma porta aberta para o preconceito, infelizmente. Pesquisas revelam, e eu li a matéria esse ano, ou seja, não estamos desatualizados na informação que eu vou lhe dar, que infelizmente no Brasil, a maioria dos casais que buscam adotar filhos preferem
bebês, as crianças mais novinhas, preferem meninas e preferem as de pele branca. Infelizmente, no Brasil, a adoção de filhos é uma porta aberta para o preconceito. Eu não seria adotado no Brasil. Hoje, então, eu tenho 41 anos. Deus me fez homem graças ao seu santo nome. E passou de branco. Todo respeito. Aqui nós não temos esse problema. Mas alguém me olhando, não. Pastor, só pode rir, mas eu acho que você não ia ser adotado também, não. Isso não ia rolar para o senhor também, não. Aqui nesse item nós fazemos não uma relação de semelhança, mas uma relação de oposição, de diferença. Porque a nossa Bíblia diz, em mais de 2 passagens, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Os brancos são de Deus. Os negros, de Deus. Os altos, de Deus. E os baixinhos, são de Deus. Os magros, de Deus. Os mais fortes, são de Deus. Vem aqui, pastor, por favor. Olha aqui. Está vendo aqui? Está vendo? Está vendo aqui? De Deus. Está vendo aqui? De Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus te ama do jeito que você é. Foi Ele que te fez. Essa palavra é importante para solidificar a tua autoestima. Um queria mais, uma estria, um não sei o quê. Minha irmã, pelo amor de Deus, tem gente morrendo por coisa muito complicada. Não vou para a igreja hoje. Por quê? Estou com a mesma roupa. Não tem, estou repetindo a roupa. Para com isso. Deus te ama do jeito que Ele te fez. Quantos entendem isso? Diga amém. Quinta, a adoção nunca é feita por procuração. No Brasil, algumas coisas podem ser feitas por procuração. Firma reconhecida, em cartório, etc. Me parece, se tiver alguém da área especializada aqui, pode confirmar, mas me parece que até compra de imóveis, compra e venda de imóveis, pode ser feita por procuração. A adoção de filhos não pode. Só o próprio vai olhar criança por criança para ver qual aquele que quer adotar. Só o próprio. Não adianta assinar um documento e dizer: eu confio no seu taco. Vai lá, quem você trouxer, eu... Não. As leis do país não aceitam isso. A relação aqui é uma relação de semelhança. Porque Deus também não nos adotou por procuração. Ele poderia ter mandado o anjo Gabriel. Deus poderia ter mandado Miguel, qualquer anjo de qualquer classe, arcanjo, querubim, serafim, ou Deus, que é criador,
poderia ter criado alguma outra espécie. Tem Deus, os anjos e os homens. Ok, ele criaria uma quarta espécie na natureza só para vir resgatar os homens do pecado. Ele poderia ter feito uma procuração, mas ele não fez. Ele próprio se fez homem, nasceu entre os homens, cresceu entre os homens, morreu pelos homens, ressuscitou para a glória de Deus Pai e para o benefício dos homens. Ele, Jesus Cristo, o próprio Deus na terra, sem procuração, para olhar olho no olho e dizer: eu quero você para mim. Por favor, vira para alguém do seu lado. Eu sei que quando a gente faz isso, muitas vezes numa pregação, fica muito chato. Eu odeio isso. É porque chega uma hora que você já, o pregador já de tanto falar, que vira para alguém do teu lado, o indivíduo já está assim, ó. É isso aí mesmo que ele falou. Mas tem alguns que, como se já não bastasse ter que virar para alguém que eu não conheço e dizer alguma coisa. Não tem pregador que fica aqui na Missão Ágape não, mas na Assembleia de Deus, cutuca ele! Pelo amor de Deus. Não vou fazer isso aqui, mas eu vou usar o recurso, vou usar esse expediente só essa vez, porque acho que eu não fiz isso até agora. Vira para alguém do seu lado e diz: você é mais especial do que você imagina. Muito bem, muito bem. Sexta, são 7 características. Vamos para a sexta. O adotando, ou seja, aquele que está em processo de adoção, a criança, o adotando pode recusar a oferta da adoção, se ele quiser. Esse é um direito que está garantido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a criança não quiser, ela pode recusar. Porque, irmãos, vamos combinar. Criança não gosta de gente chata. Não gosta. Tenho 2 sobrinhos. Minha mãe, a avó dessas crianças, quando acerta o tom da brincadeira, fica lindo, maravilhoso. Quando a minha mãe, de 77 anos, quer forçar a barra para o negócio, a criança não está querendo, está com foco na TV, está olhando para outro lugar, não sei o quê, e a avó está carente de atenção. E ela chega a chorar, fala assim: mãe, pelo amor de Deus, ele não quer, não, por favor, não deixa de ser chata, não faz isso com a criança. Ela entende. Ele volta a brincar depois. Por isso que eu digo que Jesus era extremamente agradável. Por quê? Porque as crianças iam no colo de Jesus. Tanto que chegou uma vez que os discípulos chegaram: não, está atrapalhando o mestre. E Jesus disse: não, deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais. As crianças gostavam de estar com Jesus. Então ele era boa praça. Gente agradável, divertida. O único momento que a gente vê Jesus aborrecido é quando está fazendo o templo de mercadão. Aí ele senta o chicote. Tirando isso, muito obrigado, irmão. Tirando isso, não. Agradabilíssimo. Criança não gosta de ir no colo de gente chata, não. E é uma situação constrangedora, mas eu já vi isso algumas vezes. A mãe pega para o filho: vai, filhinho, no colo. É constrangedor, mas é a verdade. A adoção é assim. Você imagina, eu vou brincar com o pastor Jorge, porque eu tenho essa liberdade.
Imagina o pastor Jorge no orfanato, em algum lugar, procurando uma criança. Se ele estiver com essa expressão que ele está agora para mim, sorridente, tranquilo, amém. Agora imagina um negão desse tamanho, mal encarar, quer aquela criança ali, juiz. A criança vai olhar e vai dizer, eu não quero ir com o senhor não. Esse item estabelece uma relação de semelhança com o reino espiritual. Porque Deus também não força ninguém. Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele não força ninguém, ele respeita o livre-arbítrio. Ele escolheu. Se você não quiser, tudo bem, ele respeita. Desiste? Não. Continua na condição de pai? Sim. Se o filho quiser ir embora, ele lamenta? Lamenta. Proíbe? Não proíbe. Se voltar, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, ele aceita de volta. Por isso tem tanta gente nesse ir e vir, ir e vir, ir e vir. Só quero alertar uma coisa como profeta: esse ir e vir só é possível hoje porque a porta da graça continua aberta, mas cuidado, um dia ela se fecha. E aí, filha, já era. Vamos relembrar então essas 6, antes de eu mencionar a 7ª. Características da adoção. A adoção confere ao filho adotado todos os direitos do filho legítimo. Quantos entendem? Digam amém. Segundo, todos os vínculos jurídicos com os pais biológicos são anulados depois da adoção. Quantos estão felizes com isso? Digam amém. Terceira, uma vez dada a sentença do juiz, a adoção torna-se irreversível, irrevogável. A adoção é para sempre, o pai não pode desistir. Quantos estão felizes com isso? Digam amém. A quarta diz que a adoção no Brasil é porta aberta para o preconceito, mas o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A quinta verdade diz que a adoção nunca é feita por procuração. Deus respeita esse princípio e ele veio propriamente na pessoa de Jesus para nos adotar aqui embaixo. A sexta diz que o adotando pode recusar, se ele quiser, a adoção que lhe é proposta. A 7ª e última diz que o maior requisito para adotar uma criança não é a condição social, não é a condição econômica, não é a condição intelectual de um pai. Não é capaz, não, eu vou adotar essa criança. Olha, eu tenho só de salário. Não. Porque o pai interessado em adotar passa por tantas entrevistas, responde a tantos questionários, porque no final das contas isso está no regulamento. A maior possibilidade, a maior exigência que a lei impõe para um pai que deseja adotar um filho é a disponibilidade desse pai de amar essa criança. Se no final, psicólogo, assistente social, advogado, juiz, se todo mundo entende que o pai está... Tanto que há algumas linhas de convivência com a criança antes de concluir o processo. Há uns passeios, antes de finalizar, para ver se vai rolar sim ou não. Se tem aqui, amor. O pai namora o filho antes de adotar. Depois que se comprova a
capacidade que esse pai tem de amar para sempre essa criança, então pode finalizar o processo. Mesmo que sejam poucos os recursos, o amor vai suprir, esse pai vai virar dia, vai virar noite, vai alimentar, vai correr atrás, vai abençoar. É isso. Eu acho que você não tem dúvida da capacidade de Deus em nos amar para sempre. João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal aí, talvez eu fosse classificar morfologicamente como um pronome indefinido, porque é uma maneira que João não teve como, de tal maneira, qual maneira? De uma maneira que não sei dizer. Não sei dizer qual. Deus, ele não apenas tem todo o amor. Deus é o próprio amor. 1 de João capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama conhece a Deus. Porque Deus é amor. Me faz lembrar algumas canções de Deus me ama, Ele me ama, Ele me ama. Que você entenda nessa noite, nesse culto em que celebramos o Dia dos Pais. Por mais que o teu pai na terra tenha te abandonado, por mais que o teu pai na terra tenha te esquecido, tenha te maltratado, tenha te violentado, tenha abusado de você, por mais que teu pai tenha esquecido a tua data de aniversário, Isaías diz que pode até que uma mãe se esqueça de seu filho, mas Deus não se esquece de nós. Deus te ama de uma forma incondicional. E você não faz ideia do quanto. Agora, até agora, só coisa boa. Só coisa boa. Só que eu falei lá no início que a adoção confere ao filho adotado todos os direitos e deveres. Nós analisamos 7 direitos. Olha que coisa boa. Vou finalizar, pastor, só em 5 minutinhos, os 3 deveres. Agora vai apertar só um pouco do nosso lado. Porque por enquanto foi só coisa boa. Que maravilha, que esse evangelho, adoro esse Jesus, esse Deus é lindo, maravilhoso. Ele me adotou, ele me ama, eu sou lindo. Sei que você é, eu também sou. Mas nós temos compromissos. Como filhos, nós temos compromissos. Eu quero destacar 3 compromissos. Primeiro compromisso de um filho adotado é entender que nenhum esforço conseguirá retribuir à altura a bênção da adoção. Por que isso é importante? Para que você não pense que porque você trabalha na igreja, você está devolvendo o amor que Deus te deu. Mas eu venho à igreja todos os dias. Isso não resolve. Não, mas o meu dízimo? Não, as minhas ofertas, filho. Eu ralo domingo, eu chego na igreja 7 da manhã, eu vou, a escola dominical, eu vou trabalhar, chego suar na noite. Não, filho, isso não está pagando. Nenhum esforço teu vai conseguir chegar ao esforço da cruz. A exigência é uma só. Amor se paga com amor. Deus deseja ser amado por você. E como é que eu demonstro amor a Deus? Declarando que eu amo, cantando belas canções, dizendo que eu estou apaixonado por Ele? Não. Jesus diz aos discípulos o seguinte: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Na minha adolescência, algumas vezes eu me lembro de ter comprado algumas coisas para minha mãe no Dia das Mães. Comprava o que ela queria, às vezes o que eu queria.
depois de ter feito uma besteira muito grande, minha mãe aceitava o presente, com carinho, me abraçava. Ela dizia o seguinte, eu decorei a frase, porque ela dizia isso todo ano. O maior presente que você pode me dar é a sua obediência. Deus está falando para nós a mesma coisa. Você me ama? Senhor, eu te amo, mas eu não sei cantar. Eu te amo, mas eu não sei tocar. Eu te amo, mas eu não sei pregar. Eu te amo, mas eu acho que eu não tenho chamado para o campo missionário. Eu te amo, mas você me ama, então me obedece. Primeiro compromisso do filho adotado: obedecer o pai. Eu falo e você repete: eu preciso. Pode ser melhor: eu preciso obedecer ao meu pai. Segundo compromisso é o compromisso da honra. Porque, irmão, é o seguinte: na rua, eu nunca fui muito de briga, não. Quando eu arrumava briga para resolver, eu chamava meu irmão, mais velho do que eu. Mas a gente sempre comprava briga certa. Qual era? Não mexe com o nome da minha família. Fala de mim, fala do meu irmão, fala de quem você quiser. Na minha mãe, não. Não mete a mãe nesse meio, não. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Família é sagrada. Qualquer um podia falar do meu pai. Não, somente eu. Eu até poderia falar qualquer coisa. Eu. Aí com os meus alunos, por exemplo, como eu fiz aqui essa brincadeira da careca, a primeira vez que eu brinquei isso na sala de aula, aí teve um engraçadinho que falou assim: aí, careca. Aí, ops, eu posso me zoar, você não. Família é isso. Eu posso falar da minha família, você não. Sabe qual é o problema nisso? É que como é que eu vou exigir que o outro fale bem, trate bem e veja bem alguma coisa que eu só detono? Não dá. Mike Murdock diz que os sábios não comentam as coisas que eles gostariam que os outros esquecessem. Problema de casa, de família, se trata em casa com a família. Por favor, honre a sua família. Não caia na asneira de chegar. Se minha mãe, olha, minha mãe. Vou te falar, tudo bem, é minha mãe, mas não vale nada. Para com isso. Meu pai, aquilo era um cafajeste, rapaz. Sabia que tem marido que faz piada em roda com a mulher presente. Aí a gente olha para ela está com aquele sorriso sem graça, amarelo. Honra o nome da família. Agora, já que o contexto é espiritual, honre o nome da família. Onde é que estão, por exemplo? Meu nome é Giovanni Lima Correia. Então, faço parte dos Limas pela minha mãe e dos Correias pelo meu pai. Tem algum Lima aqui? Olha aqui os Limas. Tem algum Correia? Olha os Correias. Onde é que estão os Silvas? Tem Silva? Opa, tem ali. Onde é que estão os Oliveiras? Olha. Me dá mais algum sobrenome aí. Onde é que estão os Souzas? Tem lá. Os Santos?
Me dá mais algum. Como? Onde é que estão os carneiros? Irmã, mas essa pergunta... Quer derrubar meu ministério? Onde é que estão os carneiros? Amém. Amém. Meu Deus do céu. Parar aqui, né, irmã? A grande questão é, nós temos orgulho da minha família. Agora, quando a gente fala de santos, tem uma outra maneira de falar. Quando Deus diz que nós temos que ser santos como Ele é santo, onde é que estão os santos? Aí todos nós somos. Então deixa eu perguntar de novo, onde é que está a família dos santos? Honra o nome dessa família. Para onde você for, você representa essa família. Esse é um compromisso que o filho adotado tem diante do seu pai. Primeiro compromisso, a obediência. Segundo compromisso, a honra. E o terceiro e último compromisso, relacionar-se bem com seus irmãos. É o compromisso da comunhão. Porque a minha mãe sempre se preocupou na minha casa, como é que estava a minha relação com os meus irmãos. Minha irmã, 2 anos mais velha que eu, e meu irmão, 4 anos mais velho que eu. E às vezes, curioso que eu meio aborrecido, ficava de mal, aquele negócio da criança, do adolescente. Meu irmão passava, me cumprimentava, eu... Aí lá vinha minha mãe, meu Deus, a minha mãe é uma benção. Giovanni! Sim, senhora. Aliás, tem um negócio interessante. Giovanni, Giovanni, o quê? Giovanni, fala. Giovanni. Sim, senhora, minha mãe. Tá. Fala, minha mãe. Teu irmão falou contigo, tu não respondeu por quê? O que está acontecendo entre vocês? Chama o teu irmão aqui agora, vamos conversar. Para um pai, para uma mãe, nunca é agradável e confortável ver os seus filhos em guerra, porque o pai pode até ter mais afinidade com um do que com o outro, a mãe ter mais afinidade com uma do que a outra, mas eu creio piamente que o pai ama a todos aqueles que ele gerou, e a mãe também ama a todos. No reino espiritual é assim. Deus chama, irmã, mas Deus chama, irmão. Pastor, eu sou especial para Deus, mas o pastor Jorge também é. Então não adianta ficar fazendo oração de macumbeiro. Mata ele, Jeová! Vou te colocar na mão de Deus. Coloca, porque as mãos de Deus são misericordiosas. Davi preferiu estar nas mãos de Deus. Nós temos o compromisso de nos relacionar bem com os nossos irmãos. E aí, deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida. Você veio aqui essa noite para ouvir de Deus. Você precisa se reparar com alguém. Se for o caso, faça isso essa semana. Manda um zap. Posta no Face o pedido de uma conversa pessoal. Dá uma ligada. Mas das antigas. Escreve uma carta e posta no correio. Manda um e-mail. Bate na casa, vai lá. Você sabe que, pastor, tem gente aqui que vai precisar fazer viagem. Por causa dessa palavra, profeta, por causa dessa palavra de hoje, tem crente aqui que será incomodado pelo Espírito do Senhor para pegar um ônibus na rodoviária ou um avião para ir para outro estado, para se retratar com um membro da família ou um parente que está esperando do outro lado. Porque o reino, a vida eterna está aguardando essa decisão, esse reparo, para a vida continuar a fluir livremente. O Pai ama a todos igualmente. Eu falo e você repete apenas os 3 compromissos: obediência, honra, comunhão. Vou pedir a permissão do pastor para nós nos colocarmos de pé
em nome de Jesus, e fazermos uma oração, Senhor, para que essa palavra, ela fique nos nossos corações, cravada nos nossos corações. O grupo vai executar alguma canção silenciosa. Vamos ver aqui que trate sobre o amor de Deus, enquanto eu quero orar. Eu quero orar pela igreja, com a igreja. Irmão, é o seguinte, você lembra a oração que nós fizemos, a que eu contei, que foi feita em Madureira, quando adolescentes, e aqui tem jovens? Tem, mas tem adultos, tem gente até mais experiente, tem pastores. Quando a igreja ora como igreja, não há potestade que resista. Então eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente. Você vai receber oração, não minha, de Giovanni, ou do pastor. Você vai receber a oração da igreja. E aqueles que não vierem à frente vão estender de onde estiverem as mãos nessa direção, na ponta do altar. Deus vai movimentar as águas na tua vida a partir dessa semana, em áreas que você precisa. Eu vou anunciar aqui quais são as pessoas que deverão vir. Se você, por favor, só venha no final, para a gente não saber qual é o teu problema, porque senão, aí depois você vem, depois que eu anunciei o item, aí fica o outro irmão, teu problema é esse, né? Só venha no final. Se tem alguém com alguma dificuldade na questão da obediência a Deus, Deus já te mandou alguma coisa, já te deu uma ordem, já te deu uma orientação. Por que você não obedeceu ainda? Porque você está deixando o tempo passar para ver se Deus muda de opinião. Está teimando. É para deixar algum lugar, para deixar algum emprego, para abandonar alguma amizade, é para dar uma oferta pesada em alguma coisa. Se tem alguém com dificuldade em obedecer a esse Deus, Deus já te disse o que você está fazendo de errado, qual é a área comportamental que você precisa corrigir. Você não conseguiu ainda. Eu quero orar por você já. Espere aí. Se você é alguém que não consegue se identificar como cristão fora do ambiente da igreja, na igreja você é crente, lá fora parece um agente secreto. Ou por mais que você diga que é crente, as pessoas dizem, você? Não acredito, morri e não sabia. Meu irmão, está faltando o brilho do Espírito Santo na tua vida. Eu quero orar por você. Espera aí. Terceiro grupo de pessoas que devem vir à frente: problemas de comunhão. Aí eu não quero saber. Pode ser os mais simples. Pode ser a sogra. Pode ser marido e mulher. Pode ser um parente distante, como eu falei. Você sabe que vai precisar fazer um contato, mas não tem ideia de como, porque a outra pessoa é mais estressada que você. Então como é que vai ser esse reencontro? Jeová vai promover, igual ele promoveu o reencontro entre Jacó e Esaú. O Deus de paz vai na frente. Você só precisa de uma oração. Você tem que pedir perdão a alguém, ou liberar perdão para alguém, porque teu coração está travado, porque você não acreditava que a pessoa que você depositou confiança, contou teus segredos, fulano de tal traiu tua confiança. Pois é, eu quero orar pela tua vida. Por último, se tem alguém com dificuldade de se sentir amado por Deus, Dia dos Pais, e você não consegue ver Deus como pai, talvez porque a tua relação com o teu pai foi tão ruim, que você, sem perceber, está transferindo isso para Deus e não consegue se sentir amado por Deus. Parece que Deus está brincando com a tua dor, está zombando de você, te esqueceu, te abandonou. A oração não passa do teto. Se tem alguém em alguma dessas condições, agora que eu já disse todas, eu quero te pedir, qual é a canção, pastor? Tá. Enquanto ele canta essa música, eu quero que você venha para frente. Não consigo ir além do teu olhar,
Tudo que eu consigo é imaginar. Venha pro altar de Deus. A riqueza que Deixe no altar a sua dor. dentro de você. Deixe no altar a sua dor. Tudo eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Glória a Jesus. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Vamos orar agora. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite. A Tua palavra foi pregada nessa noite. Teus servos foram tocados pelo Senhor. Estão diante do Teu altar aqui. Senhor, cada um está apresentando diante de Ti a sua própria dificuldade. Nós não sabemos quais são as questões específicas, mas o Senhor, que é onisciente, sabe de todas as coisas. O Senhor sabe exatamente qual é o pedido que os Teus servos apresentam no altar. Se é problema de obediência, eu te peço ajuda para que eles cumpram o Teu propósito original. Senhor, se é problema de comunhão com os outros, eu quero te pedir que o Senhor, que o Deus de paz promova a interação, que o Deus de paz estabeleça relacionamentos saudáveis, reata amizades antigas que são abençoadoras. Se é problema de honra, de testemunho da fé, dá aos teus filhos a identidade espiritual que eles precisam. E se tem alguém aqui precisando se sentir amado por Deus, Espírito Santo de toda consolação, eu quero te pedir que o Senhor entre agora com bálsamo, tirando toda tristeza, abraçando essas vidas, fazendo-os perceber que eles são amados sim pelo Senhor. Glória a Deus. E que mais do que sentir, eles precisam acreditar, porque o crente não se baseia pelo que sente, mas se baseia pelo que crê. Aleluia. Eu quero como igreja, meu amado, você que não veio, estenda suas mãos para cá agora, estenda suas mãos para cá. Como igreja, nós abençoamos a esses que estão na ponta do altar, com todas as bênçãos espirituais de um filho adotivo que tem o direito de herdar essas bênçãos. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, crendo que o Senhor nos atendeu. Amém e amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, diga: Deus te ama, Deus te ama. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Dê um abraço a alguém do seu lado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Já é o bastante. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe esse pastor. Em nome de Jesus.